Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 1º de novembro de 2018. A álcool causa mais de 3 milhões de mortes por ano, diz OMS. Um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta sexta-feira 21 revelou que o consumo de bebidas alcoólicas matou mais de 3 milhões de pessoas em 2016, mais do que o total de vítimas da AIDS, violência e acidentes de trânsito juntos. O estudo afirma que o álcool é responsável por cerca de 1 em cada 20 mortes em todo o mundo, incluindo os acidentes causados por motoristas embriagados, violência e abusos induzidos pelo álcool, além de uma ampla variedade de doenças. Mais de 3/4 das vítimas são homens. As mais de 3 milhões de mortes relacionadas ao consumo da substância registradas em 2016, as estatísticas mais recentes disponíveis correspondem a 5,3% de todos os óbitos naquele ano. Um número demasiadamente grande de pessoas, famílias e comunidades sofre as consequências do uso nocivo do álcool através da violência, lesões, problemas de saúde mental e doenças como câncer e derrames, disse em comunicado o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. O consumo de álcool está associado a mais de 200 problemas de saúde, como a cirrose hepática, e deixa as pessoas mais vulneráveis a doenças como a tuberculose, AIDS e pneumonia, afirma o relatório. Quanto aos jovens, os números são ainda mais alarmantes. Segundo a OMS, 13,5% de todas as mortes de pessoas de idade entre 20 a 29 anos em 2016 têm relação com o consumo de álcool. A título de comparação, a AIDS é responsável por 1,8% das mortes em todo o mundo, os acidentes de trânsito, por 2,5%, e a violência, por 0,8% dos óbitos. Apesar de alarmantes, os números ainda são menores do que os registrados no relatório anterior da OMS, divulgado em 2014. A agência afirma que há algumas tendências positivas, como a redução da ocorrência de mortes relacionadas ao álcool e ao consumo esporádico da substância desde 2010. A OMS adverte, porém, que o grande número de doenças e lesões causadas pelo consumo nocivo do álcool é inaceitavelmente alto, especialmente na Europa e nas Américas. Estima-se que, em todo o mundo, 237 milhões de homens e 46 milhões de mulheres sofram de males provocados pelo consumo de álcool. Na Europa, o problema atinge quase 15% dos homens e 3,5% das mulheres e, nas Américas, 11,5% dos homens e 5,1% das mulheres são afetados. Por outro lado, mais da metade da população com mais de 15 anos de idade se abstém completamente das bebidas alcoólicas. Em média, os 2,3 bilhões de indivíduos considerados consumidores de álcool, aqueles que consumiram bebidas ao menos uma vez durante o ano, ingeriram 33 gramas diárias da substância pura, o que equivale, a grosso modo, a 2 copos de vinho, uma garrafa de cerveja ou 2 doses de destilados. A Europa ainda é o maior consumidor per capita, com 10 ou mais litros de álcool puro consumidos anualmente, apesar de uma queda de mais de 10% registrada desde 2010. A OMS alertou, porém, que em outras regiões o consumo tende a aumentar. Isso ocorre especialmente na Ásia, com a China e a Índia registrando os números mais acentuados. A OMS pede aos países que aumentem os impostos sobre as bebidas alcoólicas e proíbam as propagandas do produto, especialmente em eventos esportivos, como forma de coibir o consumo.
O espírito Vitor Hugo, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro Calvário de Libertação, afirma, sem nos determos no exame dos fatores sociopsicológicos causais do alcoolismo generalizado, de duas ordens são as engrenagens que o desencadeiam, observado o problema do ponto de vista espiritual. Antigos viciados e dependentes do álcool, em desencarnando não se liberam do hábito, antes sofrendo-lhe mais rude imposição. Prosseguindo a vida, embora a ausência do corpo, os vícios continuam vigorosos, jungindo os que a ele se aferraram a uma necessidade enlouquecedora. Atônitos e sedentos, alcoólatras desencarnados se vinculam às mentes irresponsáveis, de que se utilizam para dar larga continuação do falso prazer, empurrando-os, a pouco e pouco, do aperitivo tido como inocente ao lamentável estado de embriaguez. Os que lhes caem nas malhas, tornam-se, por isso mesmo, verdadeiros recipientes por meio dos quais absorvem os vapores deletérios, caindo, também, em total desequilíbrio, até quando a morte advém à vítima, ou as soberanas leis os recambiam à matéria, que padecerá das dolorosas injunções constritoras que lhe impõe o corpo perispiritual. Normalmente, quando reencarnados, os antigos viciados recomeçam a atividade mórbida, servindo, a seu turno, de instrumento do gozo infeliz, para os que se demoram na erraticidade inferior. Outras vezes, os adversários espirituais, na execução de uma programática de desforço pelo ódio, induzem os seus antigos desafetos à iniciação alcoólica, mediante pequenas doses, com as quais no transcurso do tempo os conduzem à obsessão, desorganizando-lhes a aparelhagem físico-psíquica e dominando-os totalmente. No estado de alcoolismo faz-se muito difícil a recomposição do paciente, dele exigindo um esforço muito grande para a recuperação da sanidade. Não se afastando a causa espiritual, torna-se menos provável a libertação, desde que, cessados os efeitos de quaisquer terapêuticas acadêmicas, a influência psíquica se manifesta, insidiosa, repetindo-se a lamentável façanha destruidora. A obsessão, através do alcoolismo, é mais generalizada do que parece. Num contexto social permissivo, o vício da ingestão de alcoólicos torna-se expressão de status, atestando a decadência de um período histórico que passa lento e doído. Pelos idos de 1851, porque enxameassem os problemas derivados da alcoolofilia, Magnus realizou, por vez primeira, um estudo acurado da questão, promovendo um levantamento dos danos causados no indivíduo e alertando as autoridades para as consequências que produz na sociedade. Os que tombam na urdidura alcoólica, justificam-lhe o estranho prazer, que de início lhes aguça a inteligência, faculta-lhes sensações agradáveis, liberando-os dos traumas e receios, sem se darem conta de que tal estado é fruto das excitações produzidas no aparelho circulatório, respiratório com elevação da temperatura para, logo mais produzir o nublar da lucidez, a alucinação, o desaparecimento do equilíbrio normal dos movimentos. Inevitavelmente, o viciado sofre uma congestão cerebral intensa ou experimenta os dolorosos estados convulsivos, que se tornam perfeitos delírios epilépticos, dando margem a distúrbios outros digestivos, circulatórios, nervosos que podem produzir lesões irreversíveis, graves. A dependência e continuidade do vício conduz ao delirium tremens, resultante da cronicidade do alcoolismo, gerando psicoses, alucinações várias que culminam no suicídio, no homicídio, na loucura irrecuperável. Mesmo em tal caso, a constrição obsessiva segue o seu curso lamentável, já que, não obstante destrambelhadas as aparelhagens do corpo, o espírito encarnado continua a ser dominado pelos seus algozes impenitentes injustas de difícil narração, além dos danos sociais que o alcoolismo produz.
engendrando a perturbação da ordem, a queda da natalidade, a incidência de crimes vários, a decadência econômica e moral, é a enfermidade espiritual que o vero cristianismo erradicará da terra, quando a moral evangélica legítima substituir a débil moral social, conveniente e torpe. Ao Espiritismo cumpre o dever de realizar a psicoterapia valiosa junto a tais enfermos e, principalmente, a medida preventiva pelos ensinos corretos de como viver-se em atitude consentânea com as diretrizes da vida maior. Esta foi a crônica do amanhecer de 1º de novembro de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.